Olá, sou Bruno Hoffman, repórter da Gazeta de São Paulo, e hoje vamos conversar com Aldo Macri, diretor do Sind Lojas, que é o Sindicato dos Lojistas de São Paulo. Olá, como vai o senhor? Tudo bem? Prazer, Tudo Bruno. bem, prazer nosso, obrigado pela atenção. Doutor, para começar a conversa, eu queria entender como que o setor em São Paulo está se preparando para a chegada do Natal, nesse período pandêmico. Quais são as diferenças e quais são a diferença de ganho também esperado em comparação ao ano passado? Perfeito. Esse ano foi atípico, né? Essa pandemia, o comércio de São Paulo, o comércio no Brasil até, ele em março, estávamos aguardando passar o carnaval, e em março começaria uma elevação de vendas, né? Isso foi uma expectativa enorme pelos 2 últimos anos que havíamos passado, né? Aí passou-se o carnaval e veio, infelizmente, essa pandemia e deixou quase que 60, em certos segmentos, até muito mais tempo fechados, né? 90 dias, que, principalmente o nosso ramo de atividade, que é o vestuário, aqui na capital de São Paulo, que o Cindy Lojas representa, 80% dos nossos associados é na linha de vestuário. Então, a expectativa para este ano, para o fim do ano, porque a perca já é concretizado, né? Já é claro, a perca já vai existir. Esse ano, praticamente, foi completamente negativo. Então, mas esperamos uma retomada, como na abertura já teve uma boa retomada, as pessoas já como é que se diz, se adaptaram a essa nova realidade, né? Então, a Uhum. ajuda do governo federal foi um incentivo muito importante para a retomada da economia. Então, estamos numa crescente, né? Negativa, mas porém crescente, que é o mais importante. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva que esse fim de ano tenha um crescimento. Ele, logicamente, não vai cobrir o negativo, mas a retomada é sempre importante, né? A gente, gradualmente, a gente vai crescer para o próximo ano, a gente ter uma retomada bem mais sustentável, mais equilibrada. Essa é a previsão que nós temos aqui, apesar dos números não dizerem muito isso, mas a expectativa positiva é muito grande para a gente que administra algumas situações, né, nesta pandemia que foi atípica, né? Isso é fundamental dizer, né? O Cindy Lojas representa mais o setor do vestuário. Como que está esse setor, principalmente na capital? Ele já retomou níveis próximos ao período pré-pandêmico? Porque ele já está em funcionamento, já pode reabrir há uns 2, 3 meses, não? Exato. Então, depois da abertura, ele teve numa crescente, né? Realmente, mês a mês, teve uma crescente de faturamento, tudo, mas ele, numa média geral, vamos dizer assim, não se chegou a 60% do faturamento do ano anterior, que já era baixo, né? Nós estamos saindo de uma crise, né? Do 2018, 2019 foi melhor um pouco, a expectativa era muito boa, aí veio a pandemia, aí fechou-se, o faturamento foi 90 dias a zero. Então, e depois foi se retomando, né? Hoje a expectativa, hoje já temos mais gente na rua, os shoppings foram abertos, então a gente não tem um número exato, mas em média um faturamento não passa de 60% do que era anos anteriores. Mas a expectativa nossa agora, novembro e dezembro, tem um crescimento, né? Você já percebe um crescimento, inclusive até em falta de mercadorias em alguns estabelecimentos, porque a pandemia ocasionou a paralisação de tudo. Então, esse mês agora de novembro, eu acredito que ele vai ter uma retomada de compras, de comércio em si, em geral, tanto da indústria para o varejista, né, que é importante, porque o varejista ele depende de crédito, né? Quem dá esse crédito são os bancos e os fornecedores, a indústria, né? Então, a retomada vai ser lenta, mas ela vai ser positiva, com certeza. E há uma dificuldade para
para conseguir esse crédito? Os lojistas estão percebendo isso? Teve uma dificuldade tremenda aí nesses créditos governamentais, né? Nós temos o problema de impostos, o comerciante ele tá muito, vamos dizer assim, arredio, né? Ele está preocupadíssimo com o futuro dele, né? Porque tivemos números aí tristes de fechamentos de empresas, então a gente está tentando ser otimista e temos que ser, né? O comerciante brasileiro ele é um vencedor já por natureza, né? Porque os impostos que a gente paga aqui no Brasil, as dificuldades burocráticas, etc. Então, ele já é por natureza vencedor. E eu acredito que muitos vão passar por isso. Quem tinha que ter quebrado, praticamente por causa de aluguéis, outras situações, já quebrou. E então, agora, a expectativa é um crescimento de empregos, que é importantíssimo, que vai gerar a economia para essa engrenagem, né, que o comércio, principalmente o varejista, ele está no meio da engrenagem, dependendo da indústria, dos créditos financeiros e tudo mais. Eu tenho fé que o Brasil é muito forte, muito grande, o comerciante tem muita força, muita determinação, e a gente vai superar com esse fim de ano, vai ser muito bom vai ser o início de uma grande caminhada positiva, né? O senhor tem de cabeça esses números de quantos estabelecimentos fecharam, o desemprego causado? A gente acompanha, quem faz as estatísticas para nós, o Cindy Lojas, ele é filiado à Federação do Comércio, consequentemente à Confederação Nacional. A federação faz uns estudos junto com Fundação Getúlio Vargas, várias entidades aí então, em São Paulo, no estado de São Paulo, em agosto, foi feita uma pesquisa que fechariam 44 mil empresas no estado de São Paulo. Tá. Só para você ter uma noção, o Cindy Lojas de São Paulo ele representa de 30 a 31 mil lojas de varejistas na capital. Você imagina, existem outros segmentos, eletrodomésticos, uma série, né? Então, imagina São Paulo parado. Essa foi a expectativa, uma previsão da FEComércio em agosto. E empregos, eu tenho aqui uma estatística, no estado de São Paulo, 308 mil empregos formais se perderam. Então, tanto lojistas como empregados perderam os seus empregos, é uma coisa muito brutal. E isso, eu imagino, em janeiro, fevereiro, esses números podem ser até maiores, porque aquele tempo sazonal, né, de faturamento para o comércio. Então, mas é nem bom falar muito sobre isso. Eu prefiro ter a expectativa positiva das vendas agora de fim de ano, Natal, o povo está na rua, apesar das famílias estarem um pouco financeiramente abatidas, né, porque por causa da redução de salários, de trabalho, né, mas a melhora é bem esperada. Sim. E as lojas também elas tiveram que se adaptar pelos protocolos, como se diz, né? Pelos protocolos. Isso deve ter aumentado os gastos também, né? Então tá numa situação ainda, imagino eu, delicada para os lojistas que ficaram 3 ou 4 meses fechados e depois ainda tem gastos a mais, né? Foi um impacto muito forte depois vamos reabrir, não vamos, ficar aquela expectativa. Aí eu tinha que fazer a carta de responsabilidade, assinar um termo de responsabilidade quanto ao cuidado com o trabalho. Então, isso gerou custos, não tenha dúvida. Isso daí encareceu muito. E a sorte é que o governo federal deu aquele auxílio no auxílio-desemprego, né, na redução de salários, senão aí ia ser uma catástrofe enorme. Então, fomos se adaptando à situação, né? Custo houve, queriam até aquela maquininha em todos os comerciantes, nós retrucamos, brigamos,
pedimos e foi aceito só em grandes locais que tem uma movimentação grande, né? O protocolo era muito rígido e tem que ser, né? A gente questionou, mas realmente faz parte, é necessário, né? Pela segurança na saúde, né? Mas esse impacto foi praticamente grande para pequenos e médios, que o custo do material em si, material de limpeza, tudo mais, tudo não deixa de ser um transtorno para as empresas, né? Que já não tinham faturamento há 90 dias, né? Sim. Mas E só... desculpe. o comércio, principalmente da capital aqui, ele é muito versátil, se adapta muito fácil, sabe? O pessoal está muito agarrido a pessoa, quando entra no comércio, ela tem aquele afinco muito forte. Eu vejo muito isso pelas convenções que a gente faz, convenções coletivas, né? Eles sabem o que são determinados, né? Então, a gente vai superar tudo isso. Sim. E só para fechar, eu queria saber quais são os pedidos ou as expectativas de ajuda que o setor precisa, tanto do governo estadual, municipal, quanto do governo federal, ainda para. Porque, para lembrar também, há um momento agora e há um ano que vem também, que o pós-pandemia também deve ser um momento difícil para todo o setor, não? Que eu sempre peço, desde o primeiro dia, eu me lembro disso, quando eu dei a entrevista, quando iam fechar tudo, eu falei, a gente vai precisar de um apoio do governo federal, estadual, municipal. Nós, do governo municipal e estadual, infelizmente, não estamos tendo. Eu sempre peço, a gente não quer isenção de impostos, nem é possível isso, a gente entende que é uma engrenagem, né? As empresas precisam pagar impostos para o funcionalismo público continuar a sobreviver também, é uma cadeia isso. Mas a gente precisa ter um pouco, ter ao menos, não isenção, uma prorrogação. A gente precisa, principalmente ICMS, há anos atrás, eu sou comerciante há mais de 40 anos, a gente pagava o faturamento do ICMS 60 dias depois, chegou até a dividir em épocas difíceis, 90 dias, então você tinha um respiro, né? Você fazia a caixa na outra venda, você tinha condições de cumprir o seu compromisso. Hoje em dia não, hoje em dia praticamente o simples, você vai lá tirar a nota, você já tem que fazer o depósito no dia seguinte, vamos dizer assim. Então, é isso que nós precisamos. O comércio, como eu falei do comércio, ele precisa de crédito. Crédito tanto da indústria, tanto dos grandes atacadistas, e dos bancos e também do governo. O governo tem que dar esse apoio, esse daí, municipal e estadual, é importantíssimo. O governo federal fez aquele para o Simples, mas tem que ser um pouco mais ampliado também, entende? Uma divisão, uma prorrogação, nada mais, entende? Esse eu acho que é um ponto fundamental, porque vai chegar janeiro, fevereiro e março, vai ser um derrame de cobranças, entende? Aí o comerciante ele vai ficar sem capitalização, descapitalizado, num capital que já não existe. Essa seria uma parte fundamental para dar um apoio para a retomada da nossa economia, principalmente na capital de São Paulo. Sim. E só para fechar mesmo, só para esclarecer, deixar claro, o senhor disse que houve 300 e poucos mil desempregados no setor. É estadual ou municipal? Esse é estadual, 308 mil isso é tirado do CAGED, né? E na cidade de São Paulo, que é o nosso forte, no comércio foram menos 57 mil. Serviços, menos 57.287 empregos. Tá? E isso foi agora até o mês nós estamos em setembro. E o serviço foi 99 mil, desses 308 do Estado, né? Isso na cidade de São Paulo. Então, é muito grande, é muito grande. A preocupação também é com o emprego. O emprego, ele gera receita para o município, tudo, né? E nós tivemos aí, nessa pandemia,
as lojas fechadas, quantidade de assaltos, sabe, de furtos, né, de roubo de fio de comércio. Então, é preocupante. Então, a gente tem que se precaver em vários sentidos, né, tanto na segurança como na receita, no desemprego, que não pode acontecer mais, né? A gente tem que diminuir isso. E vamos ver se em dezembro agora o emprego, mesmo que seja sazonal, ele cresça um pouco, né? Isso ajuda muito. Aldo, agradeço demais a atenção com a Gazeta e espero que a gente volte a conversar num momento melhor para todo o setor e para toda a cidade. Muito obrigado pela atenção do senhor. Imagina, estamos sempre à disposição. Cid Lojas, a Casa do Comerciante, sempre à sua disposição. Um abraço. Saúde. Abraço, até logo.